Saudações, sou Alder Lucas, aluno do curso de graduação em Biotecnologia da UFPB, P1. Eu estou gravando essa aula a pedido do professor Luiz César, de Química Geral, para complementar minha nota da prova. E o tema que eu escolhi foi a radioatividade, que é algo comum, né, presente em nossas vidas, mas que a gente não se atenta ao que realmente é, os conceitos, funcionamento, todo esse tipo de coisa, porque querendo ou não, um tema com muito misticismo, você sempre acaba ligando a desastres, e eu tô aqui para desmistificar isso porque é uma área fundamental, um aspecto fundamental da nossa existência como humanidade. Então, o que pode ser dito sobre a radioatividade em geral, que é não tanto de conhecimento público, mas sem aprofundar, né, tecnicamente. Foi descoberto no fim do século XIX, está presente em diversas formas da nossa vida, desde a medicina, com exames e tratamentos, até a parte de limpeza, de esterilização, alguns equipamentos médicos é feito com radioatividade. Na indústria, muitos processos de controle e geração de energia também. Na indústria você pega diversos aspectos. No cotidiano a gente tem exemplos de radiação natural, né? Que quando eu explicar o que é o conceito de radiação, vocês vão entender melhor. Enfim, tornou-se uma ferramenta essencial para a ciência e tecnologia, para a saúde também. É fundamental, é de extrema importância o manejo. E o que é a radioatividade? A radioatividade é o fenômeno em que núcleos atômicos instáveis liberam partículas ou radiação. Esse processo ocorre de forma espontânea e resulta em mudanças de átomos, transformando-se em elementos distintos. Foi descoberto por Henri Becquerel, que observou a emissão de radiação de sais de urânio. Mais tarde, Marie Pierre Curie expandiu os estudos, identificando elementos radioativos com polônia rádio. Inclusive, né, Marie Curie, extremamente famosa, toda a história de que ela morreu por causa disso, mas quem descobriu mesmo foi o Henry. Ela só aprofundou. Existem os tipos de radiação, alfa, beta e gama. A radiação alfa consiste em partículas carregadas positivamente que não penetram materiais facilmente. A radiação beta é composta por elétrons e pósitrons com maior capacidade de penetração. Já a radiação gama é a forma de radiação eletromagnética altamente penetrante e sem carga nenhuma. Antes de entrar nos efeitos, eu quero falar um pouco mais sobre a radiação de uma forma mais técnica, como foi dito. Radioatividade é uma forma de energia nuclear usada na medicina, através da radioterapia e diversas. Consiste no fato de que alguns átomos, como urânio e rádio e tório, serem instáveis, perdendo constantemente partículas alfa, beta e gama. Um exemplo que se tem é o urânio mesmo, que ele tem 92 prótons, porém, com o tempo, os séculos nos passando, e vai se perdendo na forma de radiação. Ele expele esses prótons, até ele terminar em chumbo, que é o máximo de estabilidade que o urânio consegue. Então você tem um elemento que é o urânio, e ao longo do tempo ele literalmente se transforma em outro, se transforma em chumbo, que tem 82 prótons instáveis. Então, tipo, um elemento extremamente instável, 92 prótons, que ele vai perdendo até se tornar em outro que a gente conhece. Isso é muito difícil de conceber direto assim. É, Existe a radioatividade natural ou espontânea, que é a que se manifesta nos elementos radioativos nos isótopos que se encontram na natureza e poluem o meio ambiente. Tem a radioatividade artificial induzida, que é aquela que é provocada por transformações nucleares artificiais, que é o que a gente faz, por exemplo, uma usina nuclear. Numa visão geral, o fenômeno da desintegração espontânea do núcleo de um átomo com emissão de alguma radiação é chamado de radioatividade, que transforma núcleos instáveis, fazendo surgir as radiações alfa, beta e gama. A lei fundamental do decaimento radioativo afirma que a taxa de decaimento é proporcional ao número de núcleos que não decaíram. Essa é uma equação de lei básica para a radioatividade. Então, toda a parte teórica, realmente acadêmica, é feita com base nisso. A medida de intensidade da radioatividade é feita em duas unidades, que são Curie e Rutherford, RD. Curie é definido como a quantidade de material radioativo que dá 3,7 elevado a 10 a décima desintegrações por segundo.
enquanto Rutherford é definido como a quantidade de substância radioativa que dá 10 a sexta desintegrações por segundo. Na natureza, existem elementos radioativos que exibem transformação sucessiva, isto é, um elemento decai em substância radioativa, que também é radioativa. O estudo da radioatividade e radioisótopos tem várias aplicações na ciência e tecnologia. Algumas delas são determinação da idade de materiais antigos, com auxílio de elementos radioativos, análise para obtenção de vestígios de elementos e aplicação médica como diagnóstico e tratamento, que foi o que eu tinha dito já. Sobre a radioatividade artificial. Produz a radioatividade induzida quando se bombardeiam certos núcleos com partículas apropriadas. Se a energia dessas partículas tem um valor adequado, elas penetram no núcleo, bombardeando e formando um novo núcleo, que no caso seria instável, se desintegra posteriormente. Foi realizado pela primeira vez pelo físico Ernest Rutherford, né, famoso, ao bombardear átomos de nitrogênio com partículas alfa, obtendo oxigênio, sendo estudado pelo casal Joliot-Curie, Frederic Joliot e Irene Joliot-Curie, bombardeando núcleos de boro, perdão, e alumínio com partículas alfa. Eles observaram que as substâncias bombardeadas emitiam radiações após se retirar o corpo radioativo emissor das partículas alfa. O estudo da radioatividade permitiu, com maior conhecimento da estrutura dos núcleos atômicos e das partículas subatômicas, permitiu um maior conhecimento da estrutura dos átomos e das partículas. Abriu-se a possibilidade da transmutação dos elementos, ou seja, a transformação de elementos em elementos diferentes. Inclusive, o sonho dos alquimistas de transformar outros elementos em ouro se tornou realidade, mesmo que o processo economicamente não seja rentável. Então é exatamente o que eu tinha falado. Você tem um elemento e transformar em outro. É algo fantasioso. A humanidade sempre sonhou com isso e é um negócio que efetivamente existe. Em 1896, Henri Becquerel estudava na École Polytechnique a possibilidade de que o Sol poderia provocar emissão de raios X pelos cristais. O método por ele utilizado era de que colocava-se cristais perto de placas fotográficas envoltas em papel escuro, tendo uma tela composta de fios de cobre entre os dois. Os raios de sol causando a emissão dos raios X nos cristais, os mesmos deveriam penetrar no papel escuro, mas não penetrando os fios de cobre da tela, e assim o cientista poderia ver a fotografia da tela na placa. Em seguida, Becquerel colocou a tela em uma gaveta e deixou o cristal sem nenhuma proteção sobre a mesa. Retornou dias depois e viu que nela havia uma impressão da tela de cobre. Sua conclusão foi a de que a radiação emitida pelo cristal, no caso de urânio, não havia sido provocada pelo Sol, e sim por alguma propriedade do mesmo cristal. Mais tarde, Becquerel repetiu a experiência, colocando o cristal e a placa fotográfica dentro de uma caixa blindada e obteve o mesmo resultado. Então, basicamente, o que ele conseguiu perceber nisso foi que a energia que estava vindo não provinha do Sol, e sim do urânio mesmo, desse cristal. Ele percebeu que lá tinha energia, conseguiu comprovar isso. E já em 1898, Marie e Pierre Curie descobriram elementos que produzem raios catódicos, por exemplo, o rádio, observando que a radiação desse elemento era maior que a do urânio. Logo a seguir, batizou esse fenômeno de radioatividade. Logo após, Ernest Rutherford achou dois tipos de raios, os quais ele batizou de alfa e beta. O raio beta tem uma característica de alto poder de penetração e o raio alfa, ao contrário, pequeno poder de penetração. Os raios beta são elétrons e os raios alfa são núcleos de hélio. Logo em seguida, descobriu-se que os raios beta, ao serem defletidos em campos elétricos, mostravam ter carga negativa e tinham uma velocidade muito maior do que a dos raios catódicos. Os raios beta são elétrons que vêm de dentro do núcleo com muito mais energia. Rutherford, por outro lado, mostrou que a relação carga-massa do raio alfa era parecida com a do hidrogênio, e que sua carga era 2 vezes maior do que a do hidrogênio. Descobriu, portanto, o primeiro núcleo mais pesado que o hidrogênio, o hélio. Quantização de radioatividade. O decaimento radioativo é um processo que envolve conceitos de probabilidade. Partículas dentro de um átomo têm certas probabilidades de decair por unidade de tempo de uma maneira espontânea. A probabilidade de decaimento é independente da vida prévia da partícula. Por exemplo, se n vezes c é considerado o número de partículas com função de tempo, então temos a taxa de decaimento sendo proporcional a n. Então
Então, basicamente, a constante de proporcionalidade tem dimensão inversamente proporcional ao tempo. E o número inicial de partículas de um dado elemento decai exponencialmente numa taxa diretamente proporcional ao elemento. E define-se a vida média do elemento como vida média 1 sobre lambda, tendo como exemplo de muitas partículas. Tipos de decaimento. Quanto aos tipos de radiação, descobriu-se que o campo elétrico-magnético podia separar as emissões em três tipos de raios. Por falta de melhores termos, os raios foram designados alfabeticamente como alfa, beta e gama, que se mantém até hoje. Enquanto o decaimento alfa foi observado nos elementos mais pesados, número atômico 52, telúrio e maiores, os outros dois tipos de decaimento foram observados em todos os elementos. Ao analisar-se a natureza dos produtos do decaimento, tornou-se óbvio a partir da direção das suas eletromagnéticas produzidas sobre as radiações pelos campos magnéticos e elétricos externos, que os raios alfa tinham carga positiva, os raios beta carga negativa, que os raios gama eram neutros. A partir da magnitude da defleção, era claro que as partículas alfa eram muito mais maciças do que as partículas beta. Fazer passar partículas alfas através de uma janela de vidro, muito fina e realiza uma lâmpada de neon, é, como é? Era claro que as partículas alfa eram muito mais maciças do que as partículas beta. Fazer passar partículas alfas através de uma janela de vidro muito fina e encerrá-las em uma lâmpada de neon permitiu aos investigadores estudarem o espectro da emissão do gás resultante e finalmente demonstrarem que as partículas alfa são núcleos de hélio. Outras experiências mostraram a semelhança entre a radiação beta clássica e os raios catódicos. São ambos fluxos de elétrons. De igual modo, descobriu que a radiação gama e os raios X são formas semelhantes de radiação eletromagnética de alta energia. Embora os decaimentos alfa, beta e gama sejam os mais comuns, outros tipos seriam descobertos, poucos depois da descoberta do positrão, em produtos de raio cósmico. Percebeu-se que mesmo o processo que opera no decaimento beta clássico pode também produzir pósitrons, emissão positrônica. No processo análogo, descobriu que ao invés de emitirem positrões e neutrinos, alguns nuclídeos ricos em protões capturavam seus próprios elétrons atômicos e emitem apenas um neutrino, que geralmente tem um raio gama. Cada um desses tipos de decaimento envolve a captura e emissão de elétrons ou positrões nucleares, e leva o núcleo a aproximar-se da razão entre nêutrons e prótons, que tem a menor energia para um dado número total de núcleos. Nucleões, perdão, que são neutrões mais protões. Pouco tempo após a descoberta do treon, Enrico Fermi descobriu que certas reações de decaimento raras produzem neutrões com partículas de decaimento. A emissão protônica isolada acabaria sendo observada em alguns elementos. Foi também descoberto que alguns elementos mais pesados podem sofrer fissão espontânea resultado de produzir composição variável, num fenômeno chamado decaimento aglomerado. Observou-se que eram emitidos ocasionalmente pelos átomos com concentrações específicas de neutrões e prótons, que não as partículas alfa. A radioatividade tem duas leis, vou falar delas agora. A primeira lei diz que quando o átomo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de 2 unidades e sua massa atômica de 4 unidades. Enquanto a segunda lei diz que quando um átomo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de 1 unidade. A radiação gama, as radiações gama não alteram o número atômico nem o número de massa do átomo. Quando o átomo emite uma partícula radioativa, dizemos que ele sofreu uma desintegração. Primeira lei. A lei da radioatividade, ou lei de Soddy, primeira lei da radioatividade natural, diz que quando um radioisótopo emite uma partícula alfa, originará um novo elemento que apresenta redução de 2 unidades em seu número atômico, 2 prótons, e redução de 4 unidades em seu número de massa. Por exemplo, o plutônio apresenta um número de massa igual a 242 e número atômico 94. Ao emitir uma partícula alfa, será transmutado a urânio com um número de massa igual a 238 e número atômico 92. A segunda lei de Soddy também, ainda conhecida por lei de Fagens e Russell, diz que quando o radioisótopo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta em 1 unidade e o seu número de massa praticamente não sofre alteração. A desintegração de um nêutron no núcleo do radioisótopo instável gera um próton, uma partícula beta, um antineutrino e radiação gama. Por isso o número atômico aumenta em 1 unidade, já que nesse núcleo há formação de um novo próton. Por exemplo, o tório apresenta massa atômica igual a 234 e número atômico 90. Ao emitir uma partícula beta, será transmutado
a proctactínio, que apresenta massa atômica igual a 234 e número atômico 91. É, poderia falar mais, só que vamos para as causas agora, os efeitos, perdão. A radiação tem impactos na saúde. A exposição à radiação pode causar efeitos adversos à saúde, como doenças tumorais, lesões de tecidos. Você pode sofrer mutações, porque afeta o DNA. Células podem ser danificadas pela radiação ionizante, levando ao desenvolvimento de câncer. A dose e o tempo de exposição são fatores determinantes do impacto à saúde. Então, você sabe que tem um número tolerável de radiação que uma pessoa pode ser submetida por determinado tempo, e conforme essa exposição aumenta, o tempo diminui, e um tempo muito prolongado, dependente do nível, pode fazer mal. E é por isso que, por exemplo, você que vai fazer, você quebrou um osso, vai fazer uma raio-x, você não pode fazer muitas vezes por ano, tem um limite. Na medicina, tem aplicações significativas, principalmente em diagnósticos e tratamentos. A terapia com radiação também é utilizada no tratamento de tumores, do câncer. Além disso, os isótopos radioativos em exames de imagem ajudam a diagnosticar várias condições. Então, é tudo aquilo de você ter que ver porque é uma radiação que atravessa objetos opacos. São consequências ambientais. Aí entra uma discussão interessante, porque no quesito de energia nuclear, que usa isótopos radioativos, é uma energia extremamente limpa. O único problema são os resíduos radioativos que realmente têm todo o impacto desse processo da radiação. Então, devido aos acidentes com Chernobyl e Fukushima, você tem muito receio no uso dessa energia, que é muito produtiva, limpa, sustentável. Só que o grande problema é o que você faz com os resíduos após. Que mesmo quando eles não estão mais aptos a serem usados na indústria não, na usina, eles permanecem radioativos e você tem que guardar. Então, se esse armazenamento não for feito de um jeito adequado, pode ter diversas consequências, poluições, afeta muitas populações, é realmente complicado. E nisso também tem os acidentes, que não se tem culpa, o acidente ocorre em qualquer lugar, mas quando é numa escala dessa, quando você está tratando de algo tão instável, tão perigoso, um acidente tem uma gravidade muito maior do que, por exemplo, um incêndio provocado por uma termoelétrica. Que ainda assim seria um absurdo, seria muito complicado de se lidar, mas não teria consequências e impactos a longos prazos. E, concluindo, a compreensão da radioatividade é crucial para o seu uso seguro e eficaz, porque é o que a gente tem que fazer uso, só ser feito de forma eficiente e inteligente. Os tipos de radiação e seus efeitos variam, então você tem que saber qual radiação vai ser usada em qual contexto, se realmente tem necessidade, se você não pode substituir. Questão de riscos à saúde e ao ambiente existem, mas a gente consegue lidar, a gente estuda, e também existem benefícios significativos, especialmente na medicina. Então é essencial continuar a pesquisa para mitigar os riscos e maximizar a vantagem. Essa foi minha videoaula, muito obrigado pela atenção, tchau, tchau.